começar a gravar aqui, que é para nós termos então aqui a nossa gravação no Zoom. Eu já aderi. Agora como é que eu faço para entrar? Agora, tu aderiste e aparece-te aí qualquer coisa de peça para entrar, não? Ok. E para Pedir, sim. entrar. Enviar Pronto. pedido. E basta. Exatamente. Então, vamos lá. Aqui iniciar o nosso direto 2. Isto aqui Olha, está. agora, eu acho que nós aqui vamos explicar aqui exatamente, que é o som a sair por dois lados. Então vou ter que tirar o som, não é? Sim, tenta tirar aí o som, que assim ouves-me daqui. E eu acho que te ouço direitinho. Continua a ouvir-te aqui pelo Instagram. Consegues. Espera aí. Então fazemos assim, vamos diminuir os dois o volume do telemóvel. Já reduzi ao máximo. Pronto, e ficamos só pelo Zoom. Então vê lá agora a questão da câmara que eu te falei. Pronto, é assim ficas deitado, eu acho que as tuas seguidoras não vão gostar. Ok. Por nós técnicos. Não, acho que elas gostam mais de ver assim, direitinho, é melhor não deitar na cama. Por nós técnicos foi uma primeira vez, pronto. Pronto, está ótimo, está ótimo. Está ótimo assim? Está ótimo. Pronto, eu ponho aqui isto assim também. Então vá, o computador está aqui à frente. Acho que estamos. Tenho medo aqui estes equilíbrios. Eu acho que está bom. Pronto. Sim. Acho que está, aqui está impecável. Não está a fazer Nós eco? vamos estar aqui às vezes a olhar para baixo, porque estamos a gravar aqui pelo Zoom, isto depois vai ficar disponível também no YouTube e vai ficar disponível aqui no Instagram, pronto, que é para nós... Agora nem sei para onde é que é. Eu nem sei para onde é que é de olhar. Vá, olha para onde tu quiseres. Vai olhando assim. É assim, tu já sabes que se olhas para o telemóvel podes às vezes ter comentários. Aqui no Zoom não tens comentários nenhuns, por isso é para onde tu depois te sentires mais confortável. Ok. Está bem? Pronto. Então, vamos começar. Vamos apresentar o Bruno. Temos aqui hoje o Bruno Bento, que é... Ora bem, ele tem muitas formações, por isso ele não gosta que eu defina como osteopata, não é? Porque não pode ser só osteopata. Tem aqui várias formações e então acaba por ser o quê? O terapeuta. É aquilo que nós dizemos muitas vezes, não é? Porque nós, a partir do momento em que realmente nós acabamos por embarcar neste mundo das terapias, acaba por ser mais difícil de nós nos definirmos, muitas vezes, não é? Só com o nome, porque acabamos por fazer várias coisas, acabamos por aprofundar várias áreas, então fica mais difícil nós nos definirmos só com o nome, não é? Que é aquilo que eu digo muitas vezes, que eu também tenho muitas crises, já tive muitas crises existenciais a nível da profissão, porque não sabia muito bem onde é que, não é, que nome é que eu havia de dar, como é que eu havia de definir. Pronto, por isso, eu vou deixar aqui com o Bruno, para ele dizer então que formações é que tem, para ele se apresentar um bocadinho e para depois nós começarmos a desenvolver a nossa conversa hoje. Certo? Okay. Obrigado, Então. Marta, pela tua apresentação e desde já obrigado pelo convite, porque foi muito interessante, porque chegou numa altura muito interessante. Como eu já partilhei contigo, eu tinha acabado de me inscrever, de criar o meu Instagram, sabes que eu não tinha, e eu tinha feito por uma questão mais pessoal, uma questão de procurar coisas para um apartamento, coisas de estética, coisas de decoração e outras coisas mais minhas pessoais. Não tinha nada esta intenção de me lançar aqui logo em lives e tornar aquilo uma página aberta. Não, nada disso. Totalmente o contrário. Até estava, se calhar, a fugir um bocadinho a essa exposição. E por curiosidade, por coincidência ou não há coincidências, não é? Tu naquele dia ou no dia a seguir, já não me recordo muito bem, tu fazes um comentário, um post meu no Facebook, olha que tema, olha que tema tão bom e tal, o que é que dizes fazermos um direct? E eu, olha, por que não? Pronto. E eu estava com a ideia, eu vou ser sincero, eu estava com a ideia de que era no Facebook. Mas é que é tal coisa, eu no Facebook, eu sou sincera, eu não sei fazer diretos. Isso aí não é uma coisa que eu não aprendi.
Por isso, diretos só dá mesmo no Instagram. Pronto, e eu estava convencido que era, mas depois quando tu me enviaste mensagem, falaste em Insta, eu pensei, olha, bem, vai ter que ser. Não me quero expor, mas pronto, vai ter que ser. E assim foi. E eu pensei, bem, lá está o universo aqui a encaminhar a malta para onde deve ser. Então, eu Conta lá esse percurso. Eu conheci-te na nutrição funcional, não é? Já há uns anos. Em 2017, acho eu. Ou 16. Em 2016, eu não sei se tu não entraste logo, por Não isso me é que recordo. eu Mas acho que foi 2016, foi por aí. Ok. Já sabes que eu tinha muita formação dentro da osteopatia. Após o curso base, tirei imensas formações dentro disso. Depois comecei a estudar terapia ortomolecular, comecei a ler umas coisas, comprei uns DVDs e tudo, e quis aprofundar a sério o conhecimento da nutrição funcional, porque percebi que é uma lacuna, ou que era uma lacuna que existia na minha prática clínica, e os pacientes que me procuravam muito, às vezes com patologias que a osteopatia não trazia ali uma resposta que eu procurava, e eu, naquilo que eu estudei, naquilo que eu procurei, eu comecei a perceber o poder que a nutrição funcional poderia me trazer à minha prática. E assim foi. Sim, até porque trabalhando muito com visceral, também isso é muito o que eu sinto, não é? Trabalhando muito com visceral, nós também precisamos aqui de aprofundar um bocado mais a parte da bioquímica, a parte gastrointestinal, que é super importante. Há aqui realmente muitas coisas que pronto, não temos isto e precisamos mesmo de saber aqui o efeito dos alimentos, não é? Completamente. No nosso corpo. Sabes que a osteopatia, como muito bem sabes, trabalha imenso a parte visceral. Mas não chega em muitas situações, não é? A parte de tu trabalhares fisiologicamente o órgão é mais fácil se tu fores através do alimento, obviamente. E então isto complementa-se tudo muito bem. Então, continuei a estudar nutrição bastante, fiquei apaixonado, porque normalmente só tenho tendência a estudar coisas que me apaixonam e depois estudo a fundo. Estudei bastante nutrição e, entretanto, em 2018, houve uma grande viragem aqui na minha vida, aquilo que eu chamo uma bênção mascarada, que na altura nós até pensamos que é uma coisa má. Exatamente. E agora eu estou muito grato a isso que me aconteceu, porque veio-me permitir trabalhar o meu lado, mudar que sai, digamos assim, o meu lado menos positivo. E que estava a ser necessário eu trabalhar isso. Só que como toda a minha vida eu dei tanta força ao meu yang, hoje vamos falar sobre isso. Pois, a questão do lado masculino. Isso. Como eu dei tanta força a esse meu lado, o outro lado, o yin, o meu lado feminino, começou a ficar para trás. Então o que acontece? A tua vida profissional prospera imenso, tu cada vez com mais trabalho, cada vez mais dedicado, realizado profissionalmente, mas como o teu foco era só a profissão, obviamente que a balança desequilibra. Mais um exemplo. E então, o lado... Não é de ser mulher que é diferente. Aconteceu tu mesmo. Eu acho que isto só mudou o género, porque de resto o masculino está ali na mesma. Pronto, então o meu lado feminino estava a ser preciso, tinha que ser trabalhado, obrigatoriamente. Porque o meu lado pessoal foi todo posto de parte. Graças a esse tal evento, eu tive a oportunidade eu permiti-me olhar para mim. Olhar para aquilo que eu nunca tinha olhado. Essa é a verdade. E desde aí começaram a acontecer coincidências naquilo que eu chamo o GPS da vida, muito engraçadas. Eu estava a trabalhar, vou dizer como é que isto começou tudo. Sim, como é que começou esse despertar, não é? Para o autoconhecimento. Isto tem que vir de algum lado, não é? Exatamente. Não é só quando uma pessoa bate com a cabeça na parede ou fica no fundo do poço. Isto tem que haver aqui coisinhas que chamam. Sim, completamente. Tem que haver algo que te puxa. Pois, para tu saberes para onde é que tens que ir, não é? É quase como, ok, eu estou no fundo do poço, vou bater com a cabeça na parede, tenho que dar a volta a isto, mas agora vou fazer o quê? Não é? Fazer terapia, vou tomar uns comprimidos, ou vou fazer o quê? Já sabes? Exatamente, tal e qual.
E depois acontecem aquelas coisas que se chamam os contratos. O que é que são os contratos divinos? São aquelas pessoas com que tu assinaste um contrato lá em cima antes de embarcares nessa viagem e que estava programado numa determinada altura da tua vida te aparecerem para te fazerem ver determinadas coisas, para te fazerem despertar para determinadas coisas. E o que aconteceu foi uma paciente minha, eu não vou falar de nomes porque eu não sei se as pessoas vão gostar ou não, e então eu não vou falar do nome das pessoas que me foram aparecendo. E então houve uma paciente minha, que depois se tornou minha amiga, que é minha amiga atualmente, que me começou a falar assim disto. Começou-me assim a falar de espiritualidade e destas áreas mais não convencionais. E eu despertei e achei interessante. E ela falou-me de Feng Shui e de Qi das 9 estrelas, que eu não sei se já ouviste falar disto. Feng Shui já. O Qi das novas estrelas, não. Isso nunca ouvi. E então eu fiz uma consulta, achei aquilo interessante, comecei a praticar o Feng Shui com as dicas que me deram também em casa, nas minhas coisinhas, e achei interessante. Entretanto, aquilo passou. Eu fui começando a falar com essa tal minha amiga, as conversas foram se desenvolvendo, ela foi-me dando assim largando assim algumas coisinhas para o ar, para ver se eu ia apanhando. E, entretanto, eu, passado 2, 3, 4 meses, decidi, não sei porquê, fazer uma consulta de astrologia. Eu nunca tinha feito uma consulta de astrologia. Na consulta de astrologia, eu achei mais uma carrada de coisas interessantes e Mas pensei... imagina, espera aí, só um bocadinho. Estou super racional, não é? Super resposta, eu lembro perfeitamente no curso, mas eu quero saber isto, eu quero a prática já, quero, não é? Todos os pontos nos is. E de repente, Bruno Bento a fazer uma consulta de astrologia. Quem és tu? É isso. Não Sabes é? que sempre houve, eu não te vou mentir, sempre houve em mim desde pequeno, e eu tive algumas experiências em pequenas experiências, que me faziam acreditar. Eu sempre acreditei que existia algo mais, completamente. Sempre, sempre. Isso sempre foi verdadeiro, sempre foi concreto para mim. Eu sempre soube que existia algo superior a nós. Chamem-lhe Deus, chamem-lhe Jeová, as religiões dão-lhe nome. Sim, Por isso sim. é que eu já digo que eu não sou de religião nenhuma, Marta. Eu simplesmente sou... Sim, acreditas que há algo acima de nós. Sei que existe a fonte, pronto. Sim. E a fonte é onde todos nós vimos. Uns chamam-lhe Jeová, outros chamam-lhe Alá, outros chamam-lhe Deus, não interessa. Não é Sim. para aí que eu estou virado. Isso para mim já não, o nome não me interessa nada. E então sempre acreditei que existia isso. Mas o meu foco sempre foi o lado profissional, como tu sabes. E quando me conheceste, eu queria era saber a teoria toda, nunca estava satisfeito, queria saber sempre mais, para poder ser melhor profissional, para poder aplicar logo no dia a seguir nos meus pacientes, para ter resultados. Sim. Ou seja, o yang aqui a vibrar completamente, Sim. Sim. aqui no seu expoente máximo. É assim, Marta, isso tem o seu lado positivo, como é óbvio, né? Permitiu-me que eu, aos 34 anos, agora, fosse quem sou, né? E tivesse o resultado que tenho em termos da minha prática clínica. O problema é quando a balança desnivela. E então, como em 2018 esse evento fez-me... sabes que o Bruno às vezes tem que ser à chapada. Tem que levar assim um abanão. E esse abanão foi forte. Mexeu muito. Porque senti-me assim um pouco como nunca tinha sentido na minha vida, perdido assim mesmo quase sem nada. A relação comigo próprio não estava bem. Isso foi em 2018, 2019? 2018. Com a família as coisas também não estavam em condições. O evento foi a questão de que a minha ex-namorada terminou comigo o relacionamento e eu pensei, para aí, o que é que está aqui a passar comigo que tu não estás a fazer alguma coisa bem? O que é que se passa contigo para teres esta consequência? E então pensei, bem, vais ter que olhar como nunca para ti. E assim foi. E por obra do destino, esses tais contratos que nós temos colocam-te essas pessoas na vida. Essa tal paciente falou-me disso, fui ao Feng Shui, fui à astrologia, fiz consultas de psicologia e logo a seguir, passados uns meses,
Porque eu estava, lá está, eu estava a tentar conhecer-me e perceber-me ao máximo, perceber o que é que eu andava a fazer de errado para ter aquilo como consequência. E houve uma vez, e olha a beleza das coisas. Oh Marta, eu perdi o meu pai com 6 anos e meio. Ele morreu num acidente de moto e agora vou ter que falar aqui de uma pessoa específica, caso ela veja este vídeo, ela sabe quem é que eu estou a falar. Foi a advogada que defendeu o caso do meu pai. E aquilo não deu em grande coisa, porque a minha mãe não teve grandes ajudas, aquilo foi difícil para a minha mãe, se não fosse a família a ajudar, ela, vê bem, a minha mãe, o meu pai morreu com 30 anos, a minha mãe tinha, ou 29 ou 30, a minha mãe tinha menos 1 ou 2. Okay. Uma mãe sozinha com 2 filhos, porque eu tenho um irmão, sim, e tenho uma irmã também, mas que é do outro relacionamento que a minha mãe tem. Uma mulher com 2 filhos e não teve ajudas de nada. O Estado, não sei o que aconteceu ali, que a minha mãe não teve ajudas de nada. E eu, quando soube disto mais tarde, porque eu tinha 6 anos e meio, quando soube disto mais tarde, instalou-se em mim uma certa revolta, percebes? Porquê? Porque parece que a advogada que defendeu o caso do meu pai, estupidamente, né, com aquilo que sabia, a minha mente, o meu ego disse, não, a advogada é que foi má, a advogada é que não percebia nada daquilo. E eu critiquei justamente. Lá em casa, cheguei a dizer isto à minha mãe, devias ter procurado outra advogada. Eu acho que é tal coisa, quando nós não... Eu acho que é mesmo, uma revolta que nos faz soltar essa raiva, soltar essa, não é? Essa crítica toda. A crítica está muito ligada a isso, acho eu. Completamente. E então eu critiquei-a bastante. Não lhe disse a ela, mas energeticamente em mim estava um foco negativo. E agora o que é que acontece? Olha bem as coisas da vida. Eu nunca mais a vi, porque essa advogada era prima da minha tia, que era a mulher do meu tio, que é o meu padrinho. Espera só um bocadinho, que ele está aqui a dizer que está o som com eco. Não sei se consegues, vê se consegues baixar mais, senão não conseguem ouvir bem. Deixa-me tentar aqui trocar de posição. Isso vai ser. Baixas aí mais para ver se dá para. Não sei se isto agora, se vou conseguir segurar isto, se não. Eu estou a conseguir ouvir bem por aqui. Digam-me coisas, como é que está o som, se melhorou agora, se conseguem ouvir melhor. Se a Marta for desligar o microfone, vai-se ouvir melhor. Ok, o microfone já está desligado, o microfone do telemóvel está desligado. Como é que sabes como é que eu desligo aqui no meu telemóvel o microfone? Olha, é assim, isto às vezes assim um bocadinho parece de interferência, sabes? Eu não sei se é aí qualquer coisa do computador ou do telemóvel, mas, pois, o som do Bruno é que se ouve mal. Percebes? Às vezes é tal coisa, porque parecia que estava a ouvir aí uma certa interferência. Era por estar ali, estava a fazer, que o problema é que agora não consigo segurar aqui isto. Agora ouço bem, pronto. Eu agora também estou a ouvir melhor, já não está a ouvir tanto ali atrás aquele som de trás, está melhor. Pronto, ótimo. Depois vem um bocado de fita cola. Problemas técnicos. O que vale é que o Instagram agora não tem limite de hora. Será que se está a ouvir bem agora? Será que se ouve bem? Está a ouvir bem, digam só se está a ouvir bem. As pessoas dizem que está agora que parece estar. A minha imagem está boa no Instagram. Tá. Só precisavas aí de uma luz, mas isto com é tal coisa. Para a próxima tu vais arranjar aí uma luz para ficar aí para focar a cara. Já estás a dizer que vai haver próxima. Agora está bem. Já me estás a pôr aqui eu tenho que aproveitar a tua imagem. Não, eu tenho que aproveitar. Uma cara bonita é logo luz. Então assim dá para ver bem? Assim está bem. Acho que sim, assim acho que está bem. Bom, acho que sim. Está melhor, pronto, está bem melhor. Ótimo. Está melhor assim? Bom, sim. Ok, podes continuar então. Então pronto, eu estava a falar daquela questão da advogada da minha mãe, porque ela fazia parte... Olha, estás na mesma outra vez, não sei o que é que se passou.
Está a fazer eco? Eu estou a ouvir, não sei se o pessoal está a ouvir. Pois é. Olha que chato. Se eu agarrar assim no telemóvel. Estranho. Se eu agarrar assim, ouve-se. Ouve-se menos. Continua, eu acho que eu assim ouço menos. Ela achas que. Eu acho que sabes porquê? Porque deve ser por causa que estão os dois sons aqui no telemóvel e deve-te Sim, ouvir. tu no telemóvel não consegues baixar mais o som, pois não? Não consegues Não. pôr menos som. Pronto, ok. Só se eu pudesse aqui, não dá. Eu não Está bem, permito. faz mal, podes continuar. Tenta continuar a ver, vamos ver se as pessoas, o que é que as pessoas dizem. Ok. E então estava a dizer que da questão da advogada da minha mãe, que defendeu o caso do meu pai. Hum, E ela fazia parte da minha família, não, da família da minha tia. E só volta e meia, se calhar, nesta quantidade de anos todas, eu via, se calhar, 2, 3 vezes no aniversário de alguém em conjunto, mas não falávamos, percebes? Não havia nada em comum. E então o que é que aconteceu? Está-se a ouvir bem? Olha, faz uma coisa, tenta desligar o som do teu computador e fica só com o telemóvel, faz ao contrário. O som do meu computador? Sim, para não me ouvir, sim. Eu não estou a ouvir por aí, pode ser que assim dê. E aumentas o som do Mas é que telemóvel. eu como estou com os fones, percebes? Eu acho que não deve ser É, por mas é aí. estranho porque dá eco, realmente. O som do computador. Experimenta isso, fica só com o som do telemóvel, a ver. Ok. Vê lá se está a fazer eco na mesma. Menos, está melhor. E eu, pelo menos, acho que está melhor. Eu acho que está melhor. Podes continuar, continua lá então. Pronto. Pedimos desculpas Vamos lá, é a primeira vez, por não, está estes tudo problemas bem. técnicos. Vamos lá, está cheio de desculpas. Ok. Então vá. Não fiques revoltado. Não, nada disso, nada disso. Está tudo bem. Não, sim, continua então. Ok. E então nunca mais vi então a advogada, né? Só nessas 2 ou 3 situações de aniversários de alguém, mas que não falávamos. Então eu há muitos anos que não havia. E quem é que me aparece para fazer tratamento porque tinha se lesionado, tinha feito uma entorse no tornozelo direito ou esquerdo, não interessa. Quem é que me aparece como paciente? Ela, Obrigada, não é? não sei quantos anos depois. Numa altura em que estava a haver uma grande transformação em mim, em que eu andava à procura de algo. Ou E seja, eu o começo a caso falar mal de mim, resolvido, o caso mal resolvido, há não sei quantos anos atrás, veio para ser resolvido. não percebi, desculpa. O caso mal resolvido, há não sei quantos anos atrás, veio para ser resolvido. Talvez já estavas preparada. É um bocado isso, Marta, porque o que aconteceu? Depois eu contei-lo, né? Durante as consultas, eu comecei a contar a fase de vida em que eu estava. E ela vira-se para mim e diz-me assim, e eu contei-lhe que a tinha criticado e que eu tinha dito, honestamente, disse-lhe mesmo que tinha dito mal dela, que o trabalho dela não tinha sido em condições. E o que aconteceu é que ela levou isso numa boa, compreendeu perfeitamente, contou-me tudo o que se passou, fez tudo, todos os possíveis e mais alguns, para que aquilo corresse bem. E eu pedi-lhe desculpa, obviamente, por energeticamente, se calhar, ela ter sentido a minha frustração e a minha revolta. E ela, numa boa, ficou tudo bem. Entretanto, nós começámos a desenvolver uma amizade muito boa. Isto foi logo na primeira consulta que eu contei. Porque eu estava numa de honestidade, de verdade e de transparência que lhe contei logo o que é que eu tinha sentido em relação a ela naquela situação. Ok. E ela, tudo muito bem. Entretanto, ela vira-se para mim e diz-me assim: "Oh Bruno, já ouviste falar em numerologia?" Ai, E eu, foi ela ainda para mais. disse-lhe: "Epá, sim, já ouvi falar, números e tal, mas
não sei muito bem o que é. E ela começou-me a falar que ela tinha também tirado uma formaçãozita, não desenvolvia muito aquilo, mas gostava. E começou-me a falar e aquilo batia, algumas coisas até batiam certo. E eu achei Ela super... fez logo assim um género de uma análise? Não, foi uma coisa muito ténue. Ok. Nessa altura foi uma coisa muito ténue. Depois, mais à frente, escreveu-me numas folhasitas, desenvolveu um pouco mais em texto, mas foi isso uma coisa não muito aprofundada. Mas eu fiquei extremamente curioso, fiquei extremamente interessado. E, obviamente, pensei, bem, não, eu tenho que saber mais sobre isto. Ela falou-me com quem é que tinha feito formação em numerologia. Eu fui fazer formação em numerologia e eu digo-te, Marta, não houve nada, mas nada mesmo na vida que me descrevesse tão bem, que falasse tão bem de mim como a numerologia, sem me conhecer de lado nenhum. Sim. E obviamente eu fiquei impressionado com aquilo, como é que é possível. Como é que é possível nós termos esta informação através de números, através do meu nome, porque a numerologia faz-se através do nome completo, Da de data de nascença, nascimento. a data de nascimento, e depois fazem-se uma quantidade de cálculos para saber pináculos de vida, trânsitos de vida, as nossas potencialidades, características, temperamento, carácter, coisas positivas, menos positivas. Pronto, uma panóplia de informação extremamente interessante e muito fidedigna, deixa-me que te diga que é extremamente fidedigna. É que a numerologia despe a pessoa, Marta. A numerologia é mesmo isto, ela não dá para mentir. Ali é transparente. E há uma frase que para mim ainda fala muito melhor disto, que é, acho que é Thomas Watts que fala desta, que escreveu esta frase, ou fala desta frase, que é, o que tu és fala tão alto que eu nem ouço o que estás a dizer. E então, se a pessoa tiver a falar para mim uma determinada coisa e eu tiver o código dela à frente, é quase como se eu conseguisse perceber se ela está a ser verdadeira comigo ou não, percebes? Sim, isso faz todo sentido, porque nós temos muito essa capacidade de mentir. Nós nem nos apercebemos, mas temos Nós muito essa mentimos. capacidade de não, e não é querer enganar o outro, é mesmo enganarmos a nós próprios. Nós Exatamente. convencemos de uma coisa que não somos. E então faz todo sentido, sim, e isso muitas vezes esmiuçar, lá dentro, é aquilo que eu digo, ou seja, é desligar o racional, ou seja, desligar este lado masculino, este lado yang, e permitir o que é que o corpo quer dizer, ou seja, a linguagem, nós através do nosso corpo, a linguagem do corpo, nós acedemos a muita coisa, é isso, do yin, do que nós somos realmente, não é? E a numerologia, pronto, a astrologia também é um bocadinho o autoconhecimento, não é? Há quem use muito por aí, para realmente para se conhecer melhor, para saber, porque existe tanta gente com potencial e que não sabe, não é? Que tem esse potencial, não o usa, está ali estagnado e depois surgem as disfunções, surgem as patologias e como eu digo, é muito potencial estagnado, que gera raiva, gera cólera e depois vai explotar uma série de coisas. Tem tudo a ver com a programação que nós passamos nos primeiros 21, 28 anos de vida. As experiências de vida que nós passamos, as coisas que ficam ali recalcadas, que ficam guardadas cá dentro, que nos impedem que nós nos expressemos na nossa verdadeira essência, percebes? E a numerologia é tão incrível que pode de facto mudar vidas. Porque honestamente está a mudar a minha. Sim, a partir do momento em que descobres o que tu, tipo, quem é que tu és, Eu percebi ali muda. tudo aquilo que eu tinha a trabalhar em mim, o que eu já mudei desde então, e que tenho ainda, claro, obviamente, coisas para trabalhar em mim, mas eu já me sinto tão orgulhoso, é verdade, mas tão realizado e tão feliz por ter ido à minha essência e ter trabalhado coisas que estavam aqui dentro de mim, que já deviam não, tinha que ser agora, que já podiam ter sido trabalhadas há mais tempo. E a numerologia é muito, é uma ferramenta incrível que pode transformar garantidamente a vida de muita gente, Marta. Sim. E eu vejo já na minha prática clínica, é fantástico porque nós ao longo do nosso trajeto, já viste, eu comecei com a parte física da osteopatia, depois fui mais para a parte interna, que é a nutrição. Isso, opa, é estrutural, bioquímica e emocional. Eu acho que é essa a transição. É isso mesmo.
E então agora, esta parte da numerologia, do coaching, é trabalhar as emoções, trabalhar a pessoa em si, eu acho que é maravilhoso. E mais uma vez eu estou apaixonado por aquilo que estou a fazer. Cada vez mais me dedico a isto, à ciência, não é uma ciência, né? Mas é a ciência dos deuses, a numerologia, tal e qual como a astrologia e outras coisas. Acho que são a ciência dos deuses porque é uma maneira de eles contactarem connosco, de eles nos passarem algumas informações para nós podermos fazer uma caminhada muito mais prazerosa, uma caminhada muito mais leve e muito mais na nossa essência, na nossa verdade, e não andarmos aqui completamente deturpados devido a questões da sociedade, devido a questões familiares, para parecer ser alguma coisa, ou para me tentar encaixar na sociedade que está à minha volta. Não é por aí. Porque eu antes, quando tirei a formação em nutrição contigo, estás bem a ver o que é que achas que aconteceu. Eu queria mudar toda a gente. Comer glúten faz mal em minha casa, dizer à minha mãe e aos meus irmãos não bebam leite, isso é uma Sim, mas isso é o porcaria. nosso defeito. Depois é querer mudar o mundo, não é? De repente. Eu queria impor a minha verdade, Sim, percebes? sim. Eu não tenho que impor a minha verdade a ninguém. Quem sou eu para impor a minha verdade a alguém, não é? Eu não tenho esse direito sequer. Claro. Mas na altura tu não sabes isso. Eu não vibrava na forma que estou a vibrar agora. Eu acho que é muito diferente. Tipo, eu também noto muito a minha diferença de trabalhar em 2017, 2018. 2019 eu tive ali também uma fase que questionei-me imensas vezes o que é que eu estava a fazer a nível profissional. E eu noto muito esta diferença agora, após a pandemia. Esta diferença realmente é isso que eu digo. Eu sinto muito mais uma mediadora, não é aquela coisa de estar ali e não, tenho que fazer isto, não é? Não há aquela tanta essa forma de trabalhar de parece que as pessoas só fazem com a minha mão. Não é? Não, ou seja, eu sou acabo por ser a mediadora, acabo por fazer o aconselhamento, acabo por conseguir ali retirar informações para perceber o que é que poderá ser melhor para a pessoa, mas depois a responsabilidade é da pessoa. Não é isso, nós não temos que insistir com ninguém. Cada um vai fazer esse trajeto, ou esse caminho, ou essa transformação no tempo que tiver que fazer, não é? No tempo que aquilo fizer sentido. E vão-nos procurar também, pá, é como eu digo, no timing que tiver que ser. Não temos que estar aqui a dizer, não, eu vou ajudar. Não, é quando a pessoa estiver preparada. As pessoas chegam-nos, eu cada vez acredito mais nisso, as pessoas chegam-nos realmente quando estão preparadas para nós. É mesmo Senão, isso. Sabes aquela frase de o mestre chega quando o aluno está preparado? exatamente, sim, É sim, mesmo sim, isso. sim, É mesmo assim. E, sim, e, e lá está quem somos nós para querermos impor alguma coisa. E eu sim, queria, na altura, eu queria mudar o mundo através da nutrição, nós a percebermos o quanto isto pode influenciar positivamente a vida das pessoas, sim. largar em muitas patologias que existem, o glúten, os laticínios, os açúcares, aquilo que podem provocar nas pessoas internamente, é uma transformação incrível que pode ocorrer. E depois tu tão motivado por aquilo, é óbvio que queres quase, como sabes que aquilo resulta, queres impor quase, e não tens que impor nada. Ou seja, é mais uma vez aquela questão da razão, não é? Ou seja, é tal coisa, está tão marcado este racional em nós, esta coisa do certo, de fazer certo, que quase não há uma permissão, não é? Tu, a partir do momento em que tu dizes que é assim e a pessoa tem que fazer aquilo, se a pessoa não faz aquilo que tu dizes, olha, então lembras-te do Murilo que dizia. Quer fazer, faz, não quer fazer, rua do meu consultório que não vai ser meu utente. É verdade. Não vem aqui para me estragar a reputação. Faz, não faz, andor. Pá, porque é isso, pá, nós entramos mesmo neste modo da razão, e não permitimos mesmo outra parte. E é interessante, e tu acabaste de falar isso, que notas mesmo que há pessoas que é isso, que vêm para nos dizer alguma coisa, não é? Vêm para nos deixar uma mensagem. Eu noto isso imensas vezes em utentes. Noto perfeitamente isso, que há utentes que eu tenho, e às vezes quando são aqueles utentes, sabes que só vêm em uma ou duas consultas, que eu digo, Sim, olha, sim. pronto, vem aqui deixar-me o recado, vem aqui deixar-me o recado e agora foi à sua vida. Pá, porque é mesmo giro, é ver isso, como é que há pessoas realmente que passam só para te fazer despertar para algumas coisas, só para tu, pá, de repente, É ok, verdade. realmente, É verdade. não É é? verdade. E então
assim tem sido a minha prática desde então, quando a espiritualidade mudou, quando a espiritualidade apareceu em mim e me mudou, me transformou, me fez vibrar na minha essência. Foi incrível, Marta, porque, e aqui não dá para fugir deste tema, porque sempre que eu falo do meu trajeto, pá, não dá, a espiritualidade tem que vir à baila, tem que vir ao tema, porque eu, a partir do momento que sei que não sou este corpo, eu simplesmente uso este corpo para ter uma experiência. Desta vez, isto coloca-me numa aceitação, numa compreensão tão maior que tu deixas, instala-se em ti uma leveza que tu deixas de julgar os outros. Eu tinha muito essa coisa, às vezes, de julgar, percebes? De criticar logo, apontar o dedo, porque não era assim que se fazia, porque devia de ser assim, desta forma. Certo. Eu acho que é mesmo a questão de certo, sabes? Eu acho que estavas a falar que nós temos então as tais experiências de 21 a 28 anos e nós crescemos muito desta forma, não é? Muito na forma de fazer certo, muito de não errar, não é? Muito nessa base dessa exigência. Então, a partir do momento que tu achas que as pessoas estão a fazer errado, tu criticas, não é? Porquê? Porque também puseste uma carga tão grande em cima de ti, não é? Na questão de fazer certo, essa exigência toda acaba por criar revolta, acaba por nos criar raiva. Então, essa revolta, essa raiva de tanta exigência em cima de nós, o que é que nós vamos fazer? Aquela pessoa fez diferente de nós? Está errado, vamos criticar, não é? Vamos apontar o dedo. Depois há outra questão, que é a questão de que nós projetamos nos outros aquele efeito espelho. As relações que te chegam, as pessoas que te chegam à vida, na maioria das vezes é para te mostrarem alguma coisa que está em ti. E que tu, se calhar, não vês. E então elas vêm-te mesmo mostrar coisas que tu tens que trabalhar em ti. Por isso aquela situação de se tu criticas o outro é porque de alguma forma isso está em ti. Se tu valorizas o outro é porque de alguma forma isso está em ti. E então é muito nisso. E então quando eu tive consciência de que sou um ser espiritual, mas que está a fazer uma experiência humana, tudo muda. Tudo se transforma. Isto é só simplesmente uma passagem, percebes? É só simplesmente uma das páginas do teu livro em que tu usas este corpo desta vez para ter uma determinada experiência, para passares por determinadas coisas. Tudo foi bem definido e tudo foi bem planeado por ti, junto com o teu espírito guia, naquilo que se chama a biblioteca espiritual. Opa, e quando tu agora tens acesso a isto e começas a viver nisto, epá, não dá para... É o que eu estava a dizer há pouco, instala-se um bem-estar, Marta, que então é isso, começa a ser... notas é que vives com muito mais leveza agora, aceitas muito mais aquilo que a vida te dá. Quem sou eu para julgar o outro ou para criticar? Porque é a experiência que ele decidiu fazer desta vez. Quem me diz a mim que eu não vivi já naquilo, quem me diz a mim que eu não vou fazer aquilo também? Então quem sou eu para estar a criticar o que quer que seja? Porque se eu, se calhar, tenho a consciência que tenho agora, que me permite não fazer aquilo que ele está a fazer, é porque se calhar já lá passei, é porque se calhar já passei por tantas vivências que me permitiram agora ter este tipo de conhecimento, este tipo de sabedoria, vamos chamar assim, de consciência, de maturidade, e então não faço determinados erros. Mas se calhar se não faço agora é porque já fiz muitos. E então tu começas a não julgar, a ter uma aceitação pelo outro, e claro que obviamente a vida começa a ser mais prazerosa, claro que tu começas a estar mais leve, claro que tu começas a estar, já não vives na revolta. Percebes? E isso traz-te um bem-estar, uma paz muito, 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 muito grande. E então, a numerologia, o que vem fazer é mostrar o que é que tu desta vez quiseste, ou que ferramentas tu trazes para fazer determinada experiência. Que características em ti é que tu tens para viver isto, isto e isto. E então eu acho que isto pode ajudar tremendamente as pessoas a vibrarem cada vez mais no seu positivo, a dificuldades no lado pessoal, em relações que têm, em relações profissionais, se não estão realizadas com o trabalho que têm,
A numerologia pode se encaixar em tudo, percebes? Em toda a situação do dia a dia da pessoa, a numerologia pode se encaixar. Pode mesmo. E pode mesmo criar transformações muito grandes na vida das pessoas. Sim, eu E acho é que isso que eu vejo já na prática clínica, nas consultas que eu dou, o quanto pode ser transformador. E depois tu notas a forma como o corpo muda, não é? A partir do momento em que as pessoas cada vez mais também têm consciência daquilo que são, ou seja, é tal coisa, começam a viver em verdade, eu acho que também se começa a notar realmente as diferenças no corpo, um corpo muito mais solto, um corpo menos tenso, não é? Claro. E não te esqueças que, como tu sabes, a tua aura, além de ter uma determinada vibração, uma determinada expansão e determinada cor, dependendo de como tu estás internamente, isso vai-se alterando. Então, quanto mais tu vibrares na tua essência, quanto mais tu vibrares na tua plenitude, maior, mais expansiva é a tua aura e menos brechas ela terá. Então tu vais estar automaticamente, é como se houvesse um eco e tu conseguisses transmitir esta boa energia, esta boa vibração a quem está ao teu lado. Porque o que aconteceu foi, quando eu me comecei a trabalhar internamente no meu lado yin, à minha volta as coisas começaram a acontecer. Completamente. Foi a minha família começou também a ter um tipo de comportamento diferente. Eu comecei a atrair outro tipo de coisas para mim. E inicialmente eu não topei isto inicialmente. Foi assim muito ténue. Mas são depois à medida que o transformações tempo... super rápidas, é estranho, eu também já notei isso. Eu lembro de uma vez ter saído de casa, como eu digo, eu saí de casa de manhã com uma mãe e voltei com outra à noite. E eu disse: o que é que se passou aqui? De repente, percebes? Foi. E eu realmente tive umas consultas, assisti a umas consultas e fiz umas consultas. E eu cheguei a casa e disse: bem, e tive uma discussão nesse dia, foi super interessante. Cheguei a casa e tinha uma mãe diferente. E não falei com ela o dia inteiro. Mas que andávamos realmente ali com um conflitozinho. Eu não resolvi nada com ela, foi com fora, estás a ver, tudo fora. Saio de casa, como eu digo, com uma relação com a minha mãe, chego a casa com outra relação e eu, é lá. Não é que eu digo: o que é que se passou aqui? É transformador. É mesmo transformador. Eu tive conversas que, Sim. com quem já devia ter tido há mais tempo na minha família que vieram transformar muito e melhor o nosso relacionamento. E obviamente, pronto, tu instalas em ti cada vez mais um bem-estar. Obviamente que ainda tenho coisas a trabalhar, claro que sim, mas aceito-me naquilo que eu sou, no meu positivo e no meu menos positivo. E quando tu te aceitas, obviamente que essa carga pesada, essa exigência que tu tens para contigo e que automaticamente eu projetava nos outros, porque era mesmo isto, eu era muito exigente, eu nunca estava satisfeito, era demais, era difícil. Eu conheço essa personalidade, porque toda a gente diz que eu sou uma insatisfeita por natureza, dizem: Marta, quando é que tu vais parar? Não é sempre isso, mas e depois é isso, que é estranho de repente, pronto, ter havido esta transformação grande agora com este ano de Covid, ninguém estava à espera, não é? Uma pessoa insatisfeita não é tal coisa, parece que queres sempre aquilo que tu estás a dizer, sempre fazer, estar sempre no profissional, estar sempre muito ativa, não é? Nunca mete, como eu digo, o chip da pausa. De dar atenção a outras coisas. Opa, é assim, eu ainda não tenho grande paciência para ver tutoriais de maquiagem. Ainda não dá. Ainda não consigo. Mas já começo aqui a fazer algumas coisinhas e a pedir umas opiniões. Agora, ver os tutoriais é que ainda não tenho paciência. Mas, opa, mas é isso, é tentarmos aceder realmente aqui a outras coisas que estavam sempre fora, não é? Que nós riscávamos sempre o baralho, dizemos que tipo, isto é uma futilidade, isto é uma, não é? Tipo, vou fazer isto, ou vou parar, vou ter tempo livre. Faz algum sentido eu ter tempo livre? Eu agora é que tenho que aproveitar, que agora é que sou jovem, é dar tudo. Não é? Eu, Acho que há aqui muitas eu, coisas que as pessoas questionam. Pronto, acabam por questionar muito e nós acabamos por questionar depois muito também o nosso comportamento. Eu acho que às vezes é isso. E as pessoas parece que quanto mais nos questionam, significa que também nós estamos-nos a questionar realmente muito, não é? Em relação a. nós acabamos, este questionamento que está a surgir cada vez maior nos últimos anos, isto tem a ver. Já ouviste falar na era do aquário que acabámos de entrar? Sim, da liberdade, exatamente. Então, a era do aquário vem, além de vir provocar um desenvolvimento das tecnologias,
vão explodir bastante, de certeza, nos próximos 30 anos. Vai acontecer muita coisa em termos de tecnologia que vai ser incrível. Mas, por outro lado, depois o crime informático também vai aumentar mais, óbvio, vai ser uma consequência, é inevitável. Cuidado com os bitcoins. Tudo vai... Diz. Estou a brincar, cuidado com os bitcoins. E então o crime informático vai disparar a todos os níveis também, mas a Era do Aquário vem falar da transparência e vem falar da evolução de cada um, o autodesenvolvimento, a verdade a vir ao de cima e a unicidade, a ligação dos dois mundos, do terreno com o espiritual. E então, cada vez... Tu nunca ouviste falar tanto de espiritualidade como nos dias de hoje? Não, é verdade. Nunca ouviste falar tanto de intuição como nos dias de hoje? É verdade. Cada vez mais as pessoas estão a despertar para isto e a perceber quem verdadeiramente são e a tentar unir aqui estes dois mundos, criar a tal unicidade. Não é para nós nos projetarmos lá para cima, porque tu vieste aqui por alguma razão, tu vieste aqui para viver na experiência física, 3D. Ok, não vamos sair daqui, é para isso que aqui estamos. Sem dúvida. Não vamos agora tirar a nossa coluna vertebral, que é o nosso ego, e mandá-lo fora. Não. Temos é que tentar trabalhar e unir estes dois polos, o yin com o yang, e o espiritual com o terreno, para podermos fazer uma experiência muito mais na nossa verdade, de acordo com aquilo que nós quisermos vir fazer, o tal plano que nós definimos para nós. Eu acho que isto é extremamente importante. E acho que se podemos aqui passar alguma mensagem, não é que a gente deva, lá está, querer incutir, porque agora, como eu estava a dizer há pouco, eu já não quero incutir nada a ninguém. Eu estou-te a falar daquilo que eu sinto, percebes? Eu já não estou aqui para convencer ninguém de que somos um ser espiritual a ter uma experiência terrena, não. Eu não estou aqui para isso já. Querem compreender e querem desenvolver isso, ok, se eu puder ajudar em alguma coisa, procurem-me que eu ajude naquilo que eu puder ajudar. Agora já não quero convencer ninguém disso. Quem quer acreditar, quem quer viver isso, ok, muito bem, acho que está aí para o lado que deve ir, mas quem sou eu para dizer que não deve ir? Ou quem sou eu para criticar agora os outros que não estão para aí virados? Eu não sou, não posso, porque eu já lá tive, eu já fui essa pessoa. Percebes? A partir do momento em que eu chego aqui agora, já não posso criticar os outros, já não tenho, e já nem me puxa para isso. E até te queria perguntar outra coisa, assim mesmo assim a brincar, que é, nunca te perguntaram se andaste a fumar alguma coisa? Porque é assim, homem, a falar de espiritualidade, a falar de autoconhecimento, nós sabemos que atualmente o que é que acontece? Era aquilo que nós estávamos até a falar antes, fora deste direito. Cada vez mais há círculos de mulheres, cada vez mais isto do autoconhecimento da espiritualidade é uma coisa muito falada no meio das mulheres. Não significa que seja o feminino, não é? Mulheres é uma coisa, feminino, como eu digo, é outra, porque feminino nós chamamos aqui do yin, da tal parte interior, da tal intuição. Pronto, e cada vez há mais isto, não é? Das mulheres. Depois, ou seja, temos o outro extremo, parece que os homens são sempre os maus da fita, não é? Muitas vezes são vistos, tal coisa, o patriarcado é visto como mau, são muitos os maus da fita, então de repente aparecem homens a falar de espiritualidade e de autoconhecimento e é estranho, ali desligar-se do racional, do lógico e entrar também nesta parte intuitiva e ninguém diz assim, então, diz lá que conta que erva é que fumaste, que essa deve ser da boa. Opa, é verdade. Ambos sabemos, porque eu vou-te dizer, a maioria das pessoas que me procura como consulta numerologia, 95% foram mulheres. Porque assim, espera só um bocadinho. A mim é muito fácil, imagina, quando eu falo destas coisas, da lua e etc., é tipo, dá-se um desconto que ela é mulher. Estás a perceber? Vê lá as coisas dela, não é? É tipo, é mulher. Agora, homem, quando fala destas coisas, é quase tipo, ui, não. Aquilo ou é gay, ou se não é gay, alguma coisa se passou ali, não é? Sim. Eu não acredito. Eu não falo isto com muitos homens, porque além de não ver interesse, e eu como já não estou a querer impor nada, já não estou para aí virado, os homens não me procuram. Essa é a verdade. Lá está, eu estou-te a falar que tive meia dúzia de homens nas consultas de numerologia. 95% é mulheres. E tu, obviamente, que
Um homem que fale, olha, tem a ver com o post que eu coloquei no Facebook, que aquele que tu foste Sim, comentar. exatamente. É normal, nos dias de hoje, mas não deveria de ser, um homem que fala de sentimentos é até uma coisa estranha. É até uma coisa, lá está, é aquilo que disseste, ou é gay ou então não está bem da cabeça. Sim, mas é isso, opá, eu acho que também é muita vergonha. Eu sou-te sincera, mesmo eu própria, eu tive muita resistência. Até eu fiz psicologia, também fiz psicoterapia em 2018. E eu já tinha sentido necessidade há muitos anos atrás para fazer. Imagina, eu lembro perfeitamente de ser adolescente e gostava de fazer, mas eu disse, pai, não vou pedir aos meus pais para fazer. Tipo, eles vão dizer, mas o que é que tu vais para lá falar? Pá, mas eu sentia que, pá, que gostava, porque era isso. E atrás também já disse de querer saber um bocadinho mais. Eu tinha imensas perguntas existenciais que queria fazer, não é? E a quem é que eu ia fazer? Os meus pais não me iam responder nada, não é? Eu disse, pá, se calhar aqui o melhor, e às vezes eu procurava mesmo na internet, e disse, pá, para responder a perguntas existenciais, melhor é mesmo a psicoterapia. Mas em 2018 tive assim mesmo muita resistência. Eu lembro perfeitamente de estar a olhar para o teto e dizer: eu amanhã tenho consulta e eu não queria ir, mas eu sei que tenho que ir. Porque é aquela coisa mesmo de tu, pá, vais-te expor, não é? Vais tirar o casaco, vais tirar a roupa, vais despir, vais chorar imenso. Pá, e é quase isso. Eu sou muito assim, apesar de ser mulher e dizer que as mulheres choram e não sei o quê, eu tento chorar o mínimo possível, eu tento limitar ao máximo o chorar à frente das pessoas. Sozinha é uma coisa, mas chorar à frente das pessoas é outra, não é? Ou seja, eu tento ao máximo não dar parte fraca à frente de ninguém. E isto é masculino, não é? Claramente. E então é isso, os homens basicamente também acontece isso, sabermos que nos vamos a expor, pá, e então é preferível, não, este mundo é ridículo, isto não é para mim, isso aí é treta, não é? Pá, é mais fácil Sabes assim. que o ego tenta sempre duas coisas. Primeiro que tudo, a sobrevivência. Há três. Primeiro que tudo, a sobrevivência, depois a reprodução e depois fugir à dor. Isto é o que o ego faz. O ego faz estas três coisas. E então, tu estás vivo, estás bem. Reprodução, parte sexual. Mas depois a terceira, fugir à dor. Então, tu ires cá dentro, tu ires ao IN inicialmente, dói. Ai, dói. Dói muito. Como eu costumo dizer às vezes nas minhas consultas, estou aqui, às vezes dou alguns exemplos. Eu chorei muito baba e rainha neste sofá que aqui está. Percebes? Chorei muito baba e rainha aqui. Percebes? Opa, faz parte. O processo da limpeza do teu interior, o processo da limpeza do teu passado, tem que passar por isso. Não há hipótese. Não dá. Faz parte. Mas depois essa tal leveza que se vai instalando cada vez mais em ti, opa, vai-te trazer coisas tão prazerosas que é por aí que já não voltas atrás. Nunca mais voltas atrás. E o homem nos dias de hoje tem uma dificuldade muito grande em se exprimir. O homem tem que ser forte, tem que ter capacidade, chorar após fracos, falar de sentimentos, nem pensar, és uma menina. Isto desde a ancestralidade do homem. Sim. A mulher tem a sua ancestralidade, né? Devido muito à parte religiosa que castrou bastante a mulher em várias coisas. O homem, de uma outra forma, se calhar autoimposta, principalmente por ele próprio, para ter um determinado estatuto, começou a desligar-se da sua essência e a vibrar nesse tal yang. E se tu reparares uma coisa, eu tive a ver uma vez, em 2016, foi a última coisa que foi o último ano que eu vi sobre isso, foi em 2016. Em Portugal, morreram o triplo de homens, não morreram, peço desculpa, suicidaram-se 3 vezes mais homens do que mulheres. Está-se a ouvir tudo bem? Tá, eu só estava a ver porque eu tenho aqui uma pergunta. Ok. Podes continuar. Posso continuar, certo? Sim. Ok. E agora Eu depois faço a pergunta, que é uma brincadeira. Mas este aqui eu não estou a perceber. Este fio que ele fez o curso comigo de medicina chinesa e está aqui a gozar. Queres Então, saber as pronto. previsões para saber se o Braga ganha o campeonato? Pronto, estás a ver, isto é o típico. É o típico.
Mas ele está a ficar. Eu estou a dizer, ele fez o curso de medicina chinesa comigo e tudo. Está tudo certo. Por mim não estou nada preocupado com isso. E agora perdi-me, já não sei o que é que estávamos a falar. É mesmo isso que estavas a dizer, o homem não pode dar parte fraca, não é? E isso vem, é verdade, nós vemos muito com essa carga ancestral, tanto o homem como a mulher, não é? Das obrigações que se tem. Sim, e acho que depois também vimos com esta questão de se tu vibras mais em Yang ou se vibras mais em Yin, não é? E depois das complicações que isso te vai dar, não é? Eu sei perfeitamente que é isso. Eu sou mulher, mas eu sempre vibrei muito mais em Yang. E para mim, aquilo que estavas a dizer de chorar, para mim foi das maiores transformações, foi conseguir chorar à frente das pessoas, não é? De pessoas que eu gosto muito e que não quero, tipo, que fiquem preocupadas, não é, comigo. Eu consegui chorar à frente delas. Isso foi um desafio muito grande. Foi das maiores transformações, porque é isso, porque tu não queres, tu queres sempre garantir que está tudo bem, queres assegurar a isso que tens capacidade para tudo, que és forte, que aguentas tudo. Já me recordei do que é que eu te queria dizer. Eu estava-te a falar de que li uma coisa cá em Portugal, já não sei há quanto tempo é que eu vi isto. Exato, já em 2016. Isso, não era um estudo, era só uma fração. Foram ver os dados. E em Portugal, em 2016, morreram não, suicidaram-se mil e quase 100 homens. E mulheres foram 300 e tal. Ou seja, o triplo dos homens suicidaram-se. Yeah. Olha bem aqui a questão. O homem tem que ser o forte, o homem tem que ser o mais bravo, o mais duro, o mais macho. É aquele que mais se mata, que mais se suicida. Ou seja, o que é que isto indica? Isto indica que internamente existe uma grande disfunção, não é? Algo não está bem internamente. Então, certamente, esta ligação aos sentimentos, o libertar, o trabalhar o que está cá dentro, o assumir-se naquilo que tem e naquilo que passou e perceber que tudo aquilo que passou foi por uma determinada razão, é necessário para o bem-estar de cada um. É necessário. Eu falo por mim. Se não tivesses passado por essa transformação, se calhar ainda continuava, tu continuavas a ver aquilo que tinha acontecido como mau, não é? Ou seja, tu viste como o presente envenenado. É assim que não é presente envenenado que se chama? Tem um nome. Mas pronto, não é um presente envenenado, é em revolta do teu passado. É tu não estares em paz e perceber que tudo o que foi primeiro que tudo planeado por ti. Isto é fantástico porque a espiritualidade. Isso é que é horrível. Isso é que é horrível quando diz o que é. Eu escolhi isto para mim, eu escolhi passar por isto. Não é? Porque, Marta, como espírito, nós lá em cima, e o filme Soul, tu viste o post que eu fiz sobre o filme Soul, um filme da Disney? Sim. Eu fiz um post sobre esse filme. E aquilo é um filme para miúdos, mas eu acho que aquilo é mais para adultos, porque a criança não tem capacidade de entender aquilo. Não tem capacidade para chegar lá, não? Não. E então, aquele filme fala muito bem disso. E retrata muito bem a questão de que nós lá em cima, nós somos um espírito. E que lá em cima tudo é possível. E não há certo, não há errado. Tudo é uma experiência. Sim. Então, eu decido colocar as experiências que eu quero experienciar desta vez. É só isso. O nosso ego aqui é que acha que é uma coisa que é má. Mas lá em cima isso não existe. Lá em cima tudo é uma experiência. Não há certo, não há errado, não há bom, não há mau. E sabes que eu por acaso ainda hoje estava a falar isso com um amigo meu. Estava a falar disso, das experiências. Parece que às vezes há pessoas que parece que não experienciam, que estão metidas dentro de uma caixa, não experienciam por causa disso, porque têm medo de errar, não é? Porque parece que a experiência é errado, experimentar é errado, ou seja, tu só podes fazer uma coisa se essa coisa for certa, se tu tiveres a certeza, tipo, que aquilo é bom ou que aquilo vai correr bem, não é? Nunca te permites o experimentar. Isso tem muito a ver com a tal programação que tu levas. A família que tiveste, que está certo, foi toda certa, toda escolhidinha.
a família que tens, a educação que tu levaste, mas depois a sociedade onde tu estás incluído. E então isso vai fazer com que tu, para te sentires encaixado, ou te sentires enquadrado no teu meio e valorizado, faças determinadas coisas e ajas de determinada maneira para te sentires bem. E para não te sentires um ser à parte. E é isso que acontece. E o homem vê bem, além de ser aquele que mais se suicida, muito mais do que a mulher, o triplo, também é aquele que tem mais infartos. Chácara do coração. Sim, parte das emoções. Chácara do coração, percebes? Sim. Já viste? Ou seja, as emoções, os sentimentos, tudo aqui num rebuliço grande. Obviamente que aquilo chega a uma altura que não é espremido, não é limpo, não é ali perto, vai criar os seus efeitos. E automaticamente o coração tem que ceder. Não tem como. Se tu fores a ver, eu fiz uma espécie de uma pesquisazinha dos homens que se suicidaram que me vinham à cabeça. Eu lembrei-me do Pedro Lima, do ator. Não sei se te lembras disso, agora muito Lembro, recente. sim, o ano passado. Nem foi há Chris Cornell. um. Não me recordo. Do Chris Cornell, o vocalista dos agora não me recordo o nome, não sei se conhece esse vocalista. É um vocalista muito, muito conhecido. O Chester Bennington, o vocalista dos Linkin Park. Ou seja, estou-me aqui a falar de homens que se suicidaram. Sim. Por acaso, não estou a dizer que assim é, atenção, não, aquilo que eu vou dizer não quer dizer que a pessoa que nasceu neste dia também tem tendências a isso. Mas se tu fores a ver, o Pedro Lima, o Chester Bennington, o Chris Cornell, todos eles nasceram no dia 20. O 20 na numerologia é o quê? É a sensibilidade, os sentimentos. Então isto são homens que têm um lado sentimental, que convém que seja trabalhado, porque se houver ali coisas muito fortes dentro deles, a tendência de alguma coisa menos boa acontecer é grande. Mas atenção, eu com isto não estou a dizer que agora só as pessoas que nasceram no dia 20 ou no dia 2 é que têm tendências de o fazer. Não é nada disso, atenção. Há outras pessoas que nasceram noutros dias. Mas é super interessante. Estás aqui a despertar o bichinho para as pessoas fazerem uma consulta de numerologia contigo, até porque isto agora é possível fazer online, não é? Por isso basta entrar em contato com o Bruno, que ele pode fazer perfeitamente online. E às vezes até é melhor, podem sentir que não se expõem tanto. Sim, já o faço. Online, sim, mas expõem-se na mesma, é igual, é pelo Zoom, pronto, há na mesma, há esse ver a outra pessoa. Mas às vezes o facto de não estarem na mesma sala também já pode ajudar um bocadinho as pessoas não se sentirem tão expostas. Sei lá, muita coisa. Eu acho que o online também às vezes traz aqui alguns benefícios para isto, para que a pessoa consiga devagarinho começar a entrar em contacto, não é? Com certos aspectos dela própria. O caminho é por aí, Marta. O caminho é mesmo por aí. E esta era em que nós estamos agora a entrar é para aí. É mesmo isso, não é? É mesmo isso. E eu acho que quem não olhar para isso, quem não for olhar internamente, vai, lá está, não vais a bem, vais a mal. E dói mais. Sim. A pessoa convém, e principalmente os homens, lá está. Eu vejo muito isso. Os homens não falam muito de sentimentos. Se calhar tu aqui podes falar melhor disto porque és mulher e tens, se calhar, o teu núcleo de amigas, mas se calhar as amigas, se calhar, desabafam mais, contam mais as suas questões internas umas às outras. O homem normalmente, não quer dizer que não aconteça, obviamente que acontece, mas normalmente o homem tem tendência a falar de coisas mais fúteis, percebes? Pois, porque vocês uns com os outros acabam por falar mais, pronto, futebol, mulheres e... Opa, essa é outra questão, pá, é que eu não digo que não o faça. Não vou estar aqui a ser hipócrita, a dizer, agora não falas de outras coisas, não falas de motas e etc. Não é nada disso, claro que sim. Claro. Eu gosto. E atenção, volto a dizer, nós estamos aqui a ter uma experiência no terreno. Então, se é para ter uma experiência no terreno 3D, venho para viver isso também.
Eu não me quero desligar da parte material. Não tenho que o fazer. Eu, para me ligar à minha espiritualidade, eu não tenho que agora passar aqui a ser um monge que vai para um... Sim, é o monge que vendeu Ferrari. Eu não tenho que passar a ser um monge, não é? Não é nada disso. Não, Eu aí mas é verdade, até posso você... estar a fugir à minha verdade. Eu Sim, posso estar a fugir àquilo que eu vim cá fazer. Porque eu se vim com características para viver e experienciar determinadas coisas, só porque agora eu coloquei na cabeça, porque me disseram, ou porque entendi que para desenvolver a minha espiritualidade eu tinha que me desligar do meu mundo material e enverdar entrar em um templo e virar em um monge budista, se calhar não poderá não ser o mais acertado. Percebes? Porque pode não estar de acordo com a minha verdade, com aquilo que eu vim experienciar. claro, claro Eu que tenho sim. que equilibrar-me e tentar procurar a tal união entre dos dois mundos. Claro, é Consultar. como eu digo, nós para encontrarmos o nosso win, não é? Para encontrarmos esta parte ou entrarmos nesta parte intuitiva, não é de repente, ok, vamos acabar com o racional, vamos deixar de trabalhar, ou vamos, não é? Não é isso, não tem a ver com isso, não é deixar de repente de trabalhar e mudar de vida radical. Não dá, porque nós precisamos todos de dinheiro, não é? Para estarmos aqui, neste mundo, precisamos de dinheiro. Por isso não se pode fazer, mas nós podemos realmente aqui começar a organizar a nossa vida de forma a arranjarmos esse tal tempo para equilibrar a balança. Não é aquilo que tu estavas a dizer, não ter um yang ali, não é? Com mais peso na balança e um yin fraquinho, para conseguirmos equilibrar, nós temos que realmente é isso, é organizarmos a nossa vida. Isso é como tudo, nós precisamos sempre nos organizar para tudo. E isso Claro que também sim. E o acaba dinheiro é por... energia, Marta. O dinheiro é como qualquer outra coisa, é energia. Se tu olhas para o dinheiro como uma coisa má, uma coisa menos positiva, como é que queres que o dinheiro te chegue? Não te vai chegar. Não vem a ti. Tu Sim, sim, tens, sim, sim, sem dúvida. tu tens que perceber que o dinheiro é algo que pode ser muito bom para ti e para quem está ao teu lado. Pode ser algo que te ajude a viver mais no teu positivo e que tu até com isso podes ajudar muita gente. Eu acho que o dinheiro faz de uma pessoa boa, faz dela ainda melhor. E se calhar de uma pessoa que está a vibrar no ego e no menos positivo pode acabar com ela, percebes? Pode acabar com ela, sim, sim. Sim, é isso. Sem dúvida. Eu acho que é muito isto. O homem tem que deve não, quem sou eu para dizer que deve? Não sou ninguém para dizer que deve, não é? Mas uma das necessidades do homem nos dias de hoje é mesmo falar sobre os seus sentimentos, expor-se. Sim, já sei o que é que eu te queria falar. Sim, estavas a dizer que vocês entre homens não falam assim muito. E é engraçado, por exemplo, eu sempre tive muitos amigos homens, desde miúda. Desde a escola, lembro-me sempre de ter, de me dar muito bem com rapazes. E então o que é que acontece? Aquilo que eu noto é que vocês têm mais facilidade realmente de desabafar com uma mulher, com uma rapariga, do que realmente entre vocês. Não é? Acabam por Porquê? procurar. Apesar de eu achar, como eu digo, de ter sempre também este masculino marcado. Mas o que é certo é que desabafavam muito comigo, sempre vieram desabafar muito comigo. Não é? Por isso, pá, acaba por ser se calhar essa coisa de realmente vocês uns com os outros acabam por não terem tanta facilidade de se abrirem, não é? Nessa questão de poderem sentir que estão de alguma forma a dar alguma parte fraca, não sei. Porque é isso, E sabes que o homem depois ao desabafar com o outro vai mostrar isso mesmo. Vai mostrar que é fraco e é a tal questão, aquela frase de medir as pilinhas, não é? E então vais ao pé do outro, vais-te parecer mais fraco e para muitos homens isso para o ego deles é complicado. lá se Então, foi a virilidade. pronto, lá se foi lá se foi a tua segurança, lá se foi a tua masculinidade. Sim, Para muitos sim, homens é isso. E então por sim. isso digo eu que seja por aí que não se exprimem tanto uns com os outros e que têm mais facilidade em expressar-se com a mulher, porque depois também a mulher também se mostra mais aberta a isso, Sim, exatamente. mostra que isso é uma coisa mais natural, e como os homens entre eles nem sequer isso é um tema na maioria das vezes, óbvio que é isso que vai acontecer. A tal Claro. inexpressão, a tal
pronto, é o caminho de cada Bem que é um. assim, não é com todas as mulheres, porque, por exemplo, eu também noto muito isso e eu trabalho muito com mulheres, ou seja, eu trabalho muito com relações e noto muito que muitas vezes há muitos problemas de comunicação nas relações por causa disto também. Porquê? Porque o homem também muitas vezes não quer abrir-se, não é? Com a pessoa com quem está, com a mulher. Porquê? Porque ela também acaba por o ver naquele papel de também de é o super-homem, não é? E isso também cria aqui muitos problemas de relação, porque elas estão sempre à espera. Tenho imensas mulheres que estão sempre à espera que eles façam tudo e mais alguma coisa, que eles de repente se lembrem que é o dia dos namorados, o dia da mulher e façam assim uma alta surpresa. E se eles não fazem, e a amiga ligou a dizer que olha, ele fez. Pronto, vai a casa abaixo, não é? Ou seja, basicamente aqui não houve comunicação. Não, é um bocadinho. Às vezes é um bocadinho isso, é complicado, porque é verdade, nós mulheres temos muita tendência às vezes para pôr expectativas, não é? Lá no alto, e depois até os homens acabam por se sentir intimidados quase, não é? Em se abrirem e mostrarem também o seu lado mais frágil, em falar das suas emoções. E isto vem muitas vezes porque a Tecnologia, mulher Marta, pode ser uma grande, grande, grande ajuda em termos de casais, por exemplo. Uma grande, grande ajuda. sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque permite, sabes que ali nós conseguimos mostrar à pessoa qual é o tipo de padrão comportamental dela. Se é uma pessoa dogmática, teimosa, quadrada, inflexível, se é uma pessoa que tem tendência a ser ditador, pronto, etc. Conseguimos ver várias características dentro da pessoa e perceber o padrão comportamental dela nas relações e até se calhar no trabalho. E então conseguimos mostrar à pessoa o que é que tem a trabalhar e ao outro que está ao lado exatamente o mesmo e conseguirem perceber que se calhar se perceberem que o outro, aquilo não é defeito, é mesmo feitio, aquilo lá está, uma laranja tem que dar-se uma laranja, né? Não dá para trocar, é o que é. A maçã dá-se uma maçã. Qual deles é que é o melhor? Não há um melhor. Simplesmente cada um vem servir o que tem, o que vem servir e está a fazer a experiência que está a fazer. Não podemos querer tirar do outro coisas que ele não tem. E então das duas uma. Ou aceitamos a outra pessoa no amor incondicional, ou seja, ou aceitamos a outra pessoa naquilo que ela tem de positivo e daquilo que ela tem de menos positivo e amamos a pessoa tal e qual como ela é, e isto não é fácil. Isto é um grande processo, um grande passo que cada um tem a fazer, deve fazer, e é um processo grande. Mas ou é por aí, ou então ocorre o rompimento e ocorre o desconectar da situação. Porque ou tu aceitas na tua plenitude, ou então... Aquilo que tu estás a dizer, sim, o autoconhecimento realmente é fundamental, porque eu noto que é isso, tipo, através do facto de nós nos conhecermos e nós percebermos aquilo que precisamos trabalhar em nós e reconhecermos aquilo que estava a falhar ou aquilo que está a falhar, acaba por mudar a nossa forma de comunicar. Percebemos que existe outra forma de comunicar e aí eu acho que é tal coisa, eu acho que a partir daí melhora a relação connosco próprios. Alguém acho que estava a dizer isso até aqui num comentário, que realmente é mesmo isso, a relação connosco próprios. Melhora a nossa relação e vai acabar por melhorar a relação com o outro, não é? Porque é isso, porque vai haver muito mais fluidez nessa comunicação. A partir do momento em que tu sabes quem és, sabes os teus valores, aquilo que a outra pessoa te diz, tipo, já não te vai, é isso, tu não vais sentir como uma obrigação, porque tu sabes quem é que tu és, tu sabes quais são os teus valores, se aquilo para ti não encaixa, olha, se calhar não é por aqui, não é? E eu digo isto digo outra pessoa não é relacionamento, digo local de trabalho, sei lá, todas as relações que nós vamos travar, se alguém chega, como realmente essa questão de é assim e é assim que tens que fazer. Cada um sabe, é assim, se nós soubermos os nossos próprios valores e se realmente aquilo que nos estão a dizer que temos que fazer não encaixa nos nossos valores, então é porque não é ali que temos que estar, não é? Acaba por ser também um bocadinho isso. E acaba por deixar de haver quase esta que muita gente diz que se acaba por se diluir em relações, acaba por se anular.
E vem muito daí, dessa falta de conhecer o seu potencial, falta muito saber quem são, não é? Para saber que, ok, se calhar esta relação não é para mim, se calhar não é aqui que eu tenho que estar, não é? E aquilo foi aquele tal presente envenenado que a vida deu, que é tipo, olha, tipo a sair. Bênção mascarada. Exatamente, é isso, a benção mascarada, que era basicamente isso, opá, às vezes relações até de imensos anos, mas que realmente é preciso sair porque a pessoa tinha realmente muito mais potencial e ali só se estava a afundar, não é? Só precisava daquele afundar, bater no chão, para sair dali, para se conhecer, para perceber o potencial que tem e depois perceber que realmente pá, que não pode aceitar menos do que o potencial que tem, não é? Do que os seus valores, do que... Mas atenção, Marta, temos que perceber que se eu atraí aquele relacionamento é porque alguma coisa eu tinha que aprender ali. Sem dúvida. E a outra pessoa vem-me, aquela tal coisa que eu estava a falar há pouco, do espelho. As relações, principalmente as relações mais íntimas, são muitas vezes um espelho para ti, em características tuas. Tu espelhas no outro muito aquilo que tu és. E então, se tu começares a estar mais atento a isso, tu vais ver que podes ir obter muita informação de ti no outro. Sim. Aquilo que tu elogias e aquilo que tu criticas geralmente está em ti, as duas coisas, é isso. Sem dúvida. Um bocado isso, não é? E muitas vezes, depois lá está, tu atrás uma determinada pessoa que está na mesma frequência que tu, que está na mesma vibração que tu, porque tu és um ímã, não é? E se a tua frequência interna está numa determinada frequência, tu vais atrair o mesmo tipo de frequência. É como se fosse uma antena de rádio que tu tens. Então tu vais atrair esse tipo de pessoa. Não há hipótese, que está na mesma vibração. Mas depois pronto, acontecem coisas que te fazem catapultar para outro patamar. Às vezes basta um livro, basta uma conversa, basta qualquer coisa que te desperte ali em faça um shift, que faça ali um clique interno, e tu a partir daí começas numa descoberta, numa busca interior, numa limpeza daquilo que tu és, do teu passado, numa limpeza de todas as tuas coisas do teu passado que tu não digeriste bem, que não estás a entender, que não estás a compreender, que estás revoltado com isso, e depois vais projetar as tuas feridas no outro e vais querer que o outro venha compensar aquilo que só tu podes trabalhar. E então quando o outro depois não compensa aquilo que tu esperas e aquilo que tu queres e que necessitas, que o teu ego necessita, quando ele não compensa, começa o quê? O interesse em ir captar essa energia. Então começas a entrar na manipulação. Inconscientemente, tu começas a entrar na manipulação. Para ir buscar aquilo que tu queres. Tentar que a outra pessoa faça aquilo que tu queres que ela faça. É vice-versa. E isto é vice-versa. E é muito por aí. Sim. E a partir do momento em que tu te autoconheces, tu te aceitas, tudo muda. É um bem-estar e é diferente. E queres deixar assim alguma dica do ano 2021 para aqui para as pessoas? É o Sporting que vai ganhar, não é o campeonato. É o Sporting. Diz lá que os números... Quem sou eu? Não sei, não sou não, isso não é assim. A numerologia. Eu tive uma amiga minha a semana passada que me ligou para me contar uma coisa muito pessoal e perguntou-me assim: Bruno, eu já vi que tu andas aí a colocar umas coisas de numerologia. Isso é o quê? Isso é de alguma religião? Isso é de alguma... As pessoas não devem pensar que isto é alguma coisa de bruxaria. Mas é muito giro a cena dos números, sabes? Porque eu digo, números... Quem é que gosta de números? De números? São os homens, não é? É o masculino que gosta de números. Então é engraçado depois esta ligação também. Não, mas eu já tinha tido esse despertar para a numerologia já em 2014. Que eu tinha um amigo meu do meu grupo, nós temos um grupo de amigos, e ele andava, ele tinha um outro amigo, e eu acho que também era de Leiria, engraçado, eu acho que o amigo dele era de Leiria, ele é de cá.
mas eu acho que ele tinha um amigo de Leiria e ele estava a dar aulas em Leiria e tinha conhecido alguém que, pá, era mesmo espetacular na numerologia. E depois ele começou, tipo, a ler os livros, não é? E aquilo que o amigo lhe ensinava, não sei o quê, e começou a querer-nos fazer a numerologia no grupo. E foi no ano em que eu também estava na medicina chinesa. Seja, então, ele fazia a numerologia e eu fazia a constituição. Havia a língua, a constituição para perceber a personalidade. Olha, então era de rir. Mas ele disse-me logo na numerologia, ele disse, tens muito trabalho, tens aqui muita coisa, muitos números que é tudo para o trabalho. E eu Opa, depois, claro, eu disse assim, como é que as pessoas depois me veem de outra forma? Não dá, sou uma pessoa fria, sem sentimentos. Não, mas é muito interessante, é isso. E depois, pronto, ficou esse bichinho também, às vezes, pronto, da numerologia, imagina, e então também houve um utente, uma vez também que me levou um livro, em 2016. Pronto, eu acho que 2016 também foi um ano de finalização, não é? Foi um ano novo ou qualquer coisa, que eu me lembro, foi assim uma... 9, sim. Um Sim, um ano assim também, pronto. é um ano que traz, é um fim de ciclo. O ano 9 é um ano Exatamente, que traz o terminar de alguma coisa, tu vens sim, concluir alguma coisa na tua vida. sim. E eu foi interessante, pronto, foi isso, foi um ano de fim de ciclo, foi o ano em que eu fiz 30, na minha numerologia dava que 30 era o meu fim de ciclo, pronto, seja o fim do primeiro ciclo, o início exato, a transição do primeiro para o segundo, pronto, pá, eu comecei a ler umas coisas e comecei a achar piada aquilo. Eu, E eu, eu, eu disse, olha, eu quando conheci fiquei apaixonado, né? E automaticamente, com as características que tenho, quis ir saber, quis ir claro, conhecer e aprofundar. E então foi estudar imenso, perceber o quanto aquilo é concreto e ficar fascinado com a beleza daquilo. E de facto, a numerologia só vem mostrar que há algo bem maior acima de nós. Como sim, é que Pitágoras, que foi aquilo que se sabe, é que foi Pitágoras 200 anos antes de Cristo que deu início à numerologia, como é que um homem canaliza aquilo? Aquilo teve que ser colocado nele para ele não ter cá para fora. Ponto sim, final. Só pode. E então, ao longo dos anos, esse estudo da numerologia tem sido cada vez mais aprofundado. Opa, e é fantástico. Eu sou suspeito, né? Porque a mim ajudou-me imenso e eu agora estou a ajudar os outros e fico muito feliz por isso e sou muito grato por isso. É um privilégio para mim poder estar a fazer isso. Lá está. Posso estar aqui quase a induzir as pessoas a. Não é esse o meu objetivo, simplesmente falo desta forma porque foi muito transformador para mim. E eu vejo nas minhas consultas já o quanto pode ser transformador para as pessoas e o quanto pode ajudar em tudo. Em tudo. sim, eu acho que é isso, é um meio, é tal coisa, é um meio de autoconhecimento, é um meio que te ajuda nesse caminho. E sem dúvida que nós precisamos mesmo de saber qual o nosso potencial. Eu acho que, e parece que às vezes temos muita vergonha mesmo disso, sabes? De reconhecer as nossas conquistas, aquilo que nós fazemos. Há muito, às vezes, isto. O português parece que tem esta coisa quase tanto tem um ego forte, aquela coisa do certo e da razão, como depois parece que tem também esta questão de tipo, ai, não sou mais que ninguém, não é? Ou não sou nada. Pá, e toda a gente tem o seu potencial, por isso toda a gente tem alguma coisa para explorar, não é? Não, acho que sim, acho que sem dúvida que faz todo sentido entrar por aqui pelo autoconhecimento, seja qual for o meio, mas acho que faz todo sentido cada vez mais é aquilo que, como tu dizes, que estamos realmente a passar para essa era, não é? Agora para essa era do aquário, exatamente, e que puxa muito para isto. E acho que faz, pá, para mim é o que eu digo, puxa para a verdade. Cada vez mais eu digo, olhar para o corpo, para aquilo, para a forma como o corpo fala, para a forma como o corpo responde, e ele sim diz a verdade. Nós temos imensas facetas. Nós conseguimos mesmo muitas vezes camuflar e mentirmos, é isso, mentirmos a nós próprios. Convencermos de que uma coisa é assim quando a verdade não é essa, não é? Temos muito essa Não, capacidade. não vamos estar aqui a querer impor nada a ninguém. Claro, Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu trajeto, cada um tem o seu timing. claro.
uns vão despertar, outros não, faz parte. É a verdade de cada um, é o caminho de cada um, é a experiência que decidiram. Uns põem-se ao serviço, uns aceitam e entregam-se, outros não, outros preferem continuar assim. É porque tem que ser, está tudo certo. Esta frase é clichê, mas é verdade, está mesmo tudo certo. E pronto. Ok, deixa só então aí uma mensagem para os homens, para nós terminarmos, já estamos aqui há 1h30. Quero que deixe, não é para os homens, não é para os homens, é para homens e mulheres que tenham muito um lado masculino E para vibrar. a vibrar muito mais na balança do que o lado feminino. Eu acho que o que faz a pessoa ir procurar algo mais é se sente que não está bem na própria vida. O que eu posso dizer é, se vocês sentem que algo não está bem de acordo convosco, vocês não se sentem completamente plenos, falta-vos alguma coisa, essa coisa, de certeza, o melhor sítio a procurar é internamente. É procurar no coração, porque o coração tem as respostas. É nós abandonarmos o ego, abandonarmos a mente e connosco, em nós, nas nossas meditações, nas nossas caminhadas na praia, na caminhada na floresta, pedir ajuda, porque cada um de nós, eu agora então vou parecer ainda mais maluco, Marta. Foi uma erva boa que tomaste. Cada um de nós tem o seu... Depois dás a dica. Cada um de nós tem o seu espírito guia, o seu anjo da guarda, o que o quiserem chamar. E cabe a cada um de nós pedirmos ajuda e pedirmos algumas respostas. E se nós pedirmos com intenção, com coração, vamos ser ouvidos. Há uma frase que é que está na Bíblia, né? que é muito falada, que é pede e receberás, procura e encontrarás. E então é mesmo isso. Se tu procurares, se tu buscares, se tu quiseres mesmo, com muita força internamente, com muita força do coração, as respostas vão-te começar a aparecer e as coisas vão começar a mudar. Mas claro, não é fácil. Sim, sem dúvida. Nós estamos aquelas coisas estamos entre a espada e a parede, não conseguimos, ou melhor, não sabemos que decisão devemos tomar, não é? Não sabemos o que devemos de fazer. E muitas vezes pedir, assim, é quase o entregar. É um bocadinho isso, eu entrego, pá, o que acontecer, aconteceu, não sei o que é de fazer, não é? Sim, é sem dúvida isso que estás a dizer. É isso, eu não quero aqui impor nada a ninguém, sabes? Eu não quero impor nada porque, lá está, eu não sou ninguém para impor nada e para achar que é o melhor. Eu só sei aquilo que é melhor para mim. Sim. E às vezes o meu ego nem me deixa saber isso. Por isso tenho não, é isso, não deixa, que consertar o meu interior o máximo de vezes possível. E então eu não sou ninguém para estar aqui a dizer ao outro que é por aqui que deves de ir. Não, eu não tenho esse direito. O que eu posso dizer é, através da numerologia nós conseguimos ajudar a pessoa a autoconhecer-se e a perceber o que é que se calhar veio cá fazer, propósitos dela, e que podem melhorar muito a sua vida a todos os níveis, nível pessoal e nível profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Homens e mulheres, masculino muito ativo, feminino também muito ativo, também às vezes é preciso procurar depois também o outro lado, ou seja, nós temos sempre que equilibrar a balança, é esta questão do yin e do yang, não é? Todos temos isto, todos temos um lado feminino, todos temos um lado masculino, nós precisamos mesmo do equilíbrio da balança. Por isso, para conseguirmos uma balança equilibrada, faz todo sentido nós sabermos quem é que nós somos de verdade, não é? Acho que é um bocadinho isso, e depois cada um vai procurar aquilo que fizer mais sentido. E aceitar que somos um ser dual. Tudo é dual na Terra, percebes? Tudo. Ao alto, ao baixo, ao preto, ao branco, à luz, à escuridão, tudo é dual. E se dentro de nós existe essa dualidade, existe, mas que tem que ser trabalhada para estarem a vibrar em conjunto. Porque senão a balança desnivela. Ok. Olha, obrigada. Obrigado eu. Obrigada por este direto. Tenho certeza que temos aqui muita audiência, que as pessoas gostaram muito. Ele vai ficar também gravado aqui no Instagram e vai ficar gravado então no YouTube. Está bem? Eu depois partilho contigo o link para tu partilhares na tua rede social. Pronto. E vamos ver se conseguimos então depois numa próxima convencer o Bruno aqui a mais um com outro tema.
tenho que pedir desculpa a quem nos está a ouvir, né? Porque pelos vistos Por causa do eco. Isto melhor, isto para a próxima vez. foi horrível, o som foi péssimo, as qualidades técnicas foram muito más. Não, isso vai melhorar, pronto. Se alguém tiver alguma sugestão de tema, ou te lemos, ou alguém te fizer depois agora nos próximos dias algumas perguntas, não é, em consultas, pronto, se alguém também me perguntar alguma coisa, depois pode ser que surja aqui uma ideia para um novo tema, para nós debatermos então um novo tema daqui a um mês, que agora vamos deixar o Bruno descansar. Queres-me trazer para este mundo das redes sociais, não é? Tu já sabes que o ano da era do aquário é o quê? Digital. Tu já viste bem que eu crio o Instagram e tu logo a seguir. Logo, olha, estás a ver a minha energia aqui. Muito bom. O universo não falha. Não, nada mesmo, é verdade, sem dúvida. Pronto, Olha, então Marta, já sabem que se quiserem, podem então agendar consulta com o Bruno, através do Instagram dele, basta-lhe mandar mensagem privada. Ele também faz consultas online. Pronto, e aguardamos então pelas vossas questões ou por algumas dicas para um outro tema que possamos desenvolver, não é? Talvez as relações, quem sabe, que é um tema, é um tema que eu trabalho e é um tema realmente que, sou sincera, mas cada vez as pessoas têm mesmo mais problemáticas, principalmente agora nestes últimos anos. E eu acho que podes dizer se foi kármico ou não, mas houve muitas transformações em muitas relações, se calhar pode ser um bom tema também a trabalhar. nunca se sabe, vamos ver. Já sabe, não é? A ver o que é que o universo diz. Marta, olha, tenho que agradecer o convite. É a minha primeira vez, não sei se correu muito bem, se correu muito mal, não interessa, olha, é o que foi. Correu bem. Já estamos aqui a falar há imenso tempo, mas correu super bem. Epá, realmente a 1h30. Pois é. Coragem para quem quiser ver e para quem também do início ao fim. Eu não fazia ideia, não tinha noção que tinha passado 1h30. Só agora É é que estou a verdade, 1h30, sim senhor. Obrigada a todos que estiveram aqui. Realmente tivemos aqui uma audiência sempre por aqui certinha. Obrigada a todos que estiveram aqui. E pronto, esperamos então obrigado uma próxima. Marta, obrigado pelo convite. E já não falávamos há tanto tempo. Olha. Mas olha, se bem fluiu bem. Isso mesmo. Então vá, obrigada. Tchau. Beijinho a todos. Obrigado. Boa noite. Pronto, beijinho.